Olá, esse é o De Letra em Ponto, eu sou a Renata e hoje nós teremos a primeira resenha do canal, a resenha do maravilhoso O Mestre e Margarida. Antes da gente seguir para o conteúdo, inscreva-se no canal e já deixa o seu like. Gente, eu sinceramente espero conseguir transmitir aqui para vocês nessa resenha o quanto esse livro é maravilhoso, O Mestre e Margarida, de Mikhail Bulgakov. Eu nunca tinha pensado em lê-lo e graças ao clube de leitura que eu tenho com alguns amigos, que é o Passolante Literários, inclusive tem o vídeo de eu fazendo o unboxing aqui, eu vou deixar o card para quem perdeu e vou deixar também o link na descrição do vídeo. Assistam lá que vale a pena ver como que funciona. Eu expliquei um pouquinho como que funciona o clube e já fiz um unboxing. Bom, vamos começar falando um pouquinho aqui sobre o autor, Mikhail Bulgakov. Ele nasceu em Kiev, atual capital ucraniana, em 1891 e faleceu em 1940. Ele começou a escrever O Mestre e a Margarida em 1928 e ele terminou apenas em 1940. E a primeira publicação do livro foi póstuma, foi em 1973, graças à esposa do Mikhail Bulgakov. Por que ele demorou tanto tempo para escrever o livro? Foram 12 anos. E por que demorou tanto tempo para vir a primeira publicação? Justamente porque ele foi escrito naquele período do regime stalinista na ex-União Soviética. Era um período onde os escritores eram muito perseguidos, sofriam muita censura, inclusive muitos manuscritos eram queimados, muitos livros eram queimados pelos próprios autores para que eles não fossem perseguidos ou não fossem descobertos. E foi o caso do Mikhail Bulgakov. Inclusive tem aquela frase bem conhecida atribuída a ele, que é: os manuscritos não queimam, que fica como um legado, a resistência. E também para mim transmite aquela questão de que o conhecimento, de que as ideias, elas não morrem. O Mestre e Margarida, ele traz críticas ao regime stalinista, mas de maneira bem cômica, bem satírica, bem irônica. É um livro muito engraçado. Diferente de exemplo para vocês, esse outro livro aqui que também fala sobre o regime socialista na ex-União Soviética, que é o Arquipélago Gulag, escrito pelo Alexander Solzhenitsyn. As propostas são completamente diferentes, o clima que permeia os livros são completamente diferentes entre si, porque em O Mestre e Margarida nós temos uma linha cômica, bem humorada. Em Arquipélago Gulag, nós temos uma outra linha narrativa. Aqui é o próprio Alexander Solzhenitsyn, que foi um prisioneiro. Ele trabalhou nesses campos de trabalho forçados, que são os gulags. E o livro, ele é basicamente o composto pelos relatos dele, pelas suas memórias, enquanto ele passou tempo nesses campos de trabalho forçados, e também traz aqui relatos de outros prisioneiros. Mas eu só quis trazer como trata do mesmo tema, mas é interessante que abordam o mesmo tema, porém de maneira bem diferente. Então por isso que eu achei legal trazer de exemplo aqui para vocês. Agora, já entrando aqui na história de O Mestre e Margarida, O Mestre e Margarida, ele traz 3 histórias, 3 narrativas diferentes dentro do livro. A primeira delas é a chegada do diabo e da sua trupe, da gangue dele ali em Moscou. A segunda narrativa é o julgamento de Jesus Cristo por Pôncio Pilatos. Muito interessante, claro que é uma releitura, não é descrito da mesma maneira como está na Bíblia. Inclusive eu quero fazer um link aqui, um convite para vocês assistirem um outro vídeo que eu fiz justamente falando da importância da gente conhecer a Bíblia no sentido literário para ajudar nas nossas leituras, porque tem muitos livros que fazem realmente referência. E os personagens dessa primeira narrativa, que é o Holland, que é o próprio diabo, o Azazelo, o Koroviev e o Behemoth, todos eles a gente encontra referência desses nomes na Bíblia. Então, conhecendo um pouquinho, ou para quem não conhece, pesquisa, que vale a pena, você vai entender um pouquinho sobre a característica desses personagens e você vai conseguir ligar isso dentro aqui nessa história de O Mestre e Margarida. Bom, então falamos aí da primeira narrativa, que é a chegada do diabo com sua comitiva em Moscou, durante o período stalinista, durante o regime stalinista. A segunda história, a segunda narrativa,
é o julgamento de Jesus Cristo por Pôncio Pilatos. E a terceira narrativa, que a gente vai encontrar só ali no 13º capítulo, que é a história do Mestre e Margarida. Então, a história começa em Moscou, com o poeta Ivan e o editor Berlioz sentados ali conversando sobre algo que eles haviam escrito, e eles chegam a um ponto dessa conversa que eles começam a discutir sobre a existência ou não de Jesus Cristo. E eles chegam à conclusão, ali entre eles, que não, que Jesus Cristo não existe. Enquanto os dois estão ali conversando sobre a não existência de Jesus Cristo, surge um terceiro, ele se interessa e entra nessa conversa. Ele entra na conversa se apresentando como sendo um professor, mas ele é meio esquisito, tem um jeito meio esquisito. Ele aqui no caso é o Holland, que é o próprio diabo. Nesse momento aqui do livro ainda não é dito isso, mas vocês vão perceber logo de cara. Isso, então não é um spoiler. E então, pegando o gancho ali do assunto, ele pega e começa a fazer questionamentos para o Ivan e para o poeta. Então vamos lá, ele começa. Mas eis a questão que me preocupa. Se Deus não existe, então pergunta-se quem rege a vida humana e, em geral, toda a ordem na Terra. E aí eles respondem, o próprio ser humano. Volta a palavra para o Holland. É necessário possuir minimamente um plano preciso com alguns prazos estabelecidos. Permita-me perguntar, como é que pode o ser humano reger se não apenas não tem condições de fazer qualquer plano, mesmo que seja com um prazo risivelmente curto, de digamos uns 1000 anos, como também é incapaz de se responsabilizar até mesmo pelo seu dia de amanhã. E complementa, falando que o humano é mortal. O ruim é que às vezes ele é mortal de repente, eis a mágica, e em geral é impossível dizer o que fará na tarde de hoje. O clima nessa discussão entre eles vai ficando tenso, porque obviamente eles não estão concordando um com o outro, e o Ivan e o Berlioz argumentam do lado de lá que Jesus Cristo e Deus não existiram, e o Holland do lado de cá fala que não, que Jesus Cristo existiu sim. E aí eles vão ficando, e aí vai surgindo um clima tenso, a conversa vai ficando mais esquisita ainda, porque conforme o Berlioz e o Ivan vão pensando maneiras de argumentar com o Holland, só que eles só estão pensando, eles ainda nem verbalizaram aquela ideia. E o Holland já adivinha, já sabe o que eles estão pensando e retruca sem antes mesmo deles verbalizarem aquela ideia. Então vai ficando um clima esquisito. Eles começam a se olhar assim, falam, gente, esse cara é realmente esquisito. A discussão continua. Chega um determinado momento que o Holland chama eles os dois assim e cochicha bem baixinho no ouvido deles. Fala assim, saibam que Jesus existiu. Não precisa de ponto de vista coisa alguma, respondeu o estranho professor. Ele simplesmente existiu e pronto. E fala para eles ficarem quietos para não fazerem alarde, como se ele estivesse contando, cochichando. Nisso, o Berlioz fala que precisa no mínimo de uma prova. Causando mais estranheza ainda nos dois, o Holland começa a narrar a história sobre o julgamento de Jesus Cristo por Pôncio Pilatos, que é justamente a história que o mestre está escrevendo. A gente vai chegar mais para frente ali. E ele narra essa história de Pôncio Pilatos e ele fala que ele estava lá, que ele conheceu Pôncio Pilatos e ele viu Jesus Cristo ser julgado. Aí pronto, era tudo que eles precisavam para realmente tomá-lo por louco. Falam, não, ele tá maluco. Aí, quando ele termina de contar a história do julgamento de Jesus Cristo por Pôncio Pilatos, Ivan e Berlioz, eles voltam como se fosse de um transe e eles ficam na dúvida se tudo aquilo que aconteceu de verdade ou se eles estavam sonhando. Então a narrativa do Holland foi tão real, foi tão imersiva que eles não sabem, eles não conseguem diferenciar se eles sonharam ou não, ou se aquilo era realidade. Nesse momento, Ivan e Berlioz já têm certeza que esse dito professor é um doido, e o Berlioz resolve então correr até um telefone público e ligar para a polícia para falar da presença daquele ser, daquela pessoa com comportamento anormal ali, para que ele seja levado para um manicômio. E aí ele dá um jeito, fala, não, olha,
olha, professor, fica aí sentado um pouquinho aí com o Ivan, que eu vou ali dar uma, eu vou dar uma corridinha até ali e eu já volto. Só que o professor, o Holland no caso, ele já saca o que o Berlioz vai fazer. E nisso que o Berlioz sai correndo para tentar chegar até um telefone público, para fazer essa ligação, acontece um acidente. Não vou descrever aqui o que acontece para não dar spoiler, para não estragar a leitura de vocês, mas é algo muito inusitado. Acontece então um acidente, acontece esse crime, e o Ivan, ele viu tudo o que aconteceu. Então ele tem certeza que quem cometeu aquele crime foi o Holland, foi o diabo. E aí ele começa a gritar ali onde eles estão, para que peguem o professor, foi ele que matou, peguem. Começa a fazer aquele alarde e sai correndo. Nisso, inicia-se uma perseguição. Ele vê mais à frente ali com os outros integrantes da trupe. E é bem divertida a maneira como ele descreve aqui. Eu vou ler essa parte aqui para vocês. Então, Ivan ficou boquiaberto, olhou para longe e avistou o odioso desconhecido. Ele já estava na saída para a Travessa Patriarque e não estava só. O mais do que duvidoso regente tinha conseguido se juntar a ele. Mas isso não era tudo. O terceiro desse bando era um gato, enorme, como um porco castrado, preto como fuligem ou como uma gralha, que surgiu, sabe-se lá de onde, com arrojados bigodes de cavalaria. Esse gato, ele tem proporções humanas, ele é um dos personagens mais engraçados aqui da história. Ele apronta, ele causa ele toca o terror ali em Moscou, é muito divertido. Ele pega trem, ele paga a própria passagem, ele anda ele anda apenas sobre as duas patas traseiras, e é como se tudo isso fosse normal ali. E só o Ivan que fala, gente, não é possível que só eu tô enxergando, vendo que isso aqui, que essas pessoas são malucas, que essas pessoas são esquisitas. Chega um determinado momento que o Ivan acha que o professor e a trupe dele entraram num rio. Então, o que ele faz? Ele tira a roupa, fica só de ceroulas. Gente, essa palavra é muito engraçada, mas é o que tá aqui no livro. Ele fica só de ceroulas, entra na água, só que aí chega um determinado momento, ele acha que ele vai se afogar, então ele resolve voltar. Só que no que ele volta, as roupas deles tinham sumido. E isso não o impede de continuar a perseguição desenfreada ao Holland, ao professor e à trupe dele. E não tendo jeito, ele precisava atravessar Moscou para chegar aonde ele queria, que era numa instituição literária. E aí ele chega na instituição literária, gente, eu vou ler para vocês essa parte que foi de chorar de rir. Muito boa. Eu vou ler para vocês a forma que o Ivan chegou nessa instituição literária. Ele estava descalço numa Tolstovka, que era, aí tem aqui a nota de rodapé explicando que é um tipo de camisa acinturada, muito usada por Tolstói, escritor, daí a origem da sua denominação. Então ele estava descalço, com esse tipo de camisa, esbranquiçada e maltrapilha, no peito um ícone de papel preso com um alfinete de fralda, com a imagem desbotada de um santo desconhecido e de ceroulas listradas brancas. Ivan trazia na mão uma vela de casamento acesa. A bochecha direita de Ivan tinha um arranhão. Gente, pensa esse ser chegando ali no meio de um monte de literatos, vestido nesses trajes, e falando que ele tinha presenciado a morte do Berlioz e que ele sabia quem que tinha cometido o crime. E que era esse professor, que era um ser estranho e que tinha conhecido Pôncio Pilatos. Pronto, aí quem foi tido por louco aqui foi ele que foi parar no manicômio. O diabo e a trupe dele, a turma dele, eles causam um caos em Moscou. E é legal que esse diabo descrito aqui no Mestre e Margarida, ele é um diabo diferente daquele diabo descrito no cristianismo. Esse grupo, ele se apresenta no Teatro de Variedades de Moscou, fazendo números que eles vão expor a plateia, vão expor as pessoas que estão ali ao ridículo. Então eles fazem números que acabam mostrando como nós, seres humanos, somos sempre do mesmo jeito, ou seja, a gente sempre se importa com dinheiro, a gente sempre se importa com imagem, a gente quer ostentar, nós erramos apesar de falar que não, que a gente sempre age corretamente. Então ele traz esse lado e expõe as pessoas ali no palco. Tem uma parte que é muito engraçada, que ele leva vestidos, bolsas, sapatos de grife para o palco,
E ele convida as mulheres da plateia a subirem e trocarem os seus vestidos velhos, usados, por aqueles vestidos novos, de grife. Aí as mulheres vão lá, tiram os vestidos, vestem aqueles vestidos novos, de grife, só que quando elas saem na rua, elas se dão conta que elas estão nuas. Então aí fica aquele alvoroço da plateia, fica aquele alvoroço das pessoas que estão passando na rua. A segunda história, que é a de Pôncio Pilatos, que é o julgamento de Jesus Cristo por Pôncio Pilatos, ela na verdade está sendo escrita pelo mestre, que vai aparecer ali só na terceira história, no 13º capítulo. A terceira história é a do mestre e Margarida. Então o mestre está escrevendo essa história de Pôncio Pilatos, é tido como louco, vai parar num manicômio. A Margarida é amante do mestre. Como ele vai para o manicômio, os dois acabam se afastando, ela não tem mais notícias dele. A Margarida, ela vai ficando cada vez mais triste. Ela sai para caminhar, senta ali num banco, senta ali no banco numa praça, e aí vem passando o cortejo do enterro do Berlioz, que é o personagem lá da primeira história. E ela fica ali observando aquele cortejo e de repente surge, sentado ao lado dela, o Azazello. E ele começa a fazer um convite para Margarida, falando para ela que tem um estrangeiro, no caso o Holland, que quer conhecê-la. Ela acha super estranho, tanto aquela figura quanto o convite, recusa, mas aí o Azazello ganha a atenção dela fazendo o quê? Ele recita uma das passagens do manuscrito que o mestre estava escrevendo. Só que detalhe, esse manuscrito ele ainda não havia sido publicado. Só o mestre e a Margarida tinham conhecimento. Então ele consegue atrair a atenção da Margarida com isso. E então Margarida aceita finalmente o convite que o Azazello está fazendo para ela, para que ela conheça o Holland. Ele entrega para Margarida um pote que tem um creme e fala para ela: no momento que ela for sair para se encontrar com o mestre, ela tem que passar aquele creme pelo corpo todo. E é uma parte muito fantástica do livro. Tem elementos oníricos, gente, a narrativa, olha, vale a pena. Ela, ao passar aquele creme, ela se transforma numa bruxa. Então ela sai sobrevoando Moscou em uma vassoura, e aí mostra, né? E aí narra a cena dela tendo aquela visão panorâmica de Moscou. É muito legal. Olha, Mikhail Bulgakov foi um gênio quando escreveu essa história toda, de uma criatividade, de uma narrativa fantástica, maravilhosa. Então Margarida encontra com o Holland, finalmente faz o pacto com ele, no qual ela pede para que o mestre volte a viver junto dela, volte a estar junto dela. E aí tem um baile, que é o baile de Satanás, que a Margarida é obrigada a participar. É um baile super esquisito, eu achei muito sinistro. Tem um ar sombrio na narrativa, na história. As pessoas, os convidados daquele baile, são pessoas influentes, são pessoas famosas, são assassinos, são personalidades históricas, então tem um grupo ali bem sugestivo de participantes desse baile do Satanás. Bom, eu vou contar a história só até aqui para não estragar a leitura de vocês com spoiler. Foi um livro que eu fiquei apaixonada e entrou com certeza para um dos meus preferidos. Mikhail Bulgakov foi genial quando escreveu isso e me faltam palavras para expressar o quanto eu gostei. Ele trata aqui no livro bastante sobre essa questão da dualidade entre o bem e o mal. Ele fala sobre o amor, ele fala sobre o perdão, ele fala sobre o quanto nós seres humanos somos falhos, o quanto nós temos defeitos, o quanto nós somos covardes em determinadas situações, como somos egoístas. E tudo isso de uma maneira bem cômica, envolvida aqui nessa narrativa que por vezes tem bastante elementos oníricos. Além de fazer bastante referência à Bíblia, Mikhail Bulgakov também tem aqui referências, tem personagens que foram inspirados no Fausto de Goethe. Como eu não li, então eu não pude apreciar nesse sentido, mas com certeza eu aproveitei a obra do mesmo jeito. Eu dei uma pesquisada para saber sobre essas referências que ele faz e foram suficientes para que eu aproveitasse bastante essa leitura. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero realmente que vocês terminem esse vídeo querendo ler O Mestre e Margarida.
e depois voltem aqui nos comentários para falar o que vocês acharam. A dica de filme de hoje é Um Encontro Marcado, um filme super antigo, mas é muito bom. É isso então, um beijo e até a próxima!